Olá, estudante da Escola Elizabeth. Estamos aqui para mais uma videoaula. O nosso assunto de hoje é o neoclassicismo. Eu sou o professor Edivaldo e nós vamos hoje falar sobre mais desses movimentos que vem acontecendo na arte, né, na história da arte. Nós tínhamos visto o Barroco nas aulas anteriores, o Barroco tanto na Europa quanto no Brasil, e hoje nós iremos falar sobre esse movimento aqui. E nós iremos repassar alguns conceitos que eu preciso que vocês compreendam, tá bom, gente? Eu preciso que vocês assimilem isso, porque senão nós não temos como prosseguir os nossos estudos, tá? Eu preciso que vocês entendam exatamente os conceitos que nós vamos repassar aqui hoje nessa aula, para que nós possamos entender os principais conteúdos que nós estudamos no segundo ano, que são os que vão ser agora estudados nesse próximo bimestre, tá bom? Então vamos lá estudar a arte do neoclassicismo. Muito bem. Neoclássico, gente. Neoclássico é uma nova tendência estética, né, que predominou nas criações dos artistas europeus na transição do século XVIII para o século XIX. É um movimento marcado pelo retorno, tá, gente? Esqueci o R aí. Retorno aos princípios da arte na antiguidade greco-romana e também do Renascimento. Professor, o que o senhor quer dizer com retorno aos princípios da arte, antiguidade greco-romana e do Renascimento? Vocês viram, quando a gente estudou o Renascimento lá no início do ano, que os renascentistas, eles se inspiraram na arte de Grécia e Roma. Isso vai acontecer de novo agora, só que de uma forma mais enfática. E esses artistas também vão se inspirar no Renascimento, que por sua vez já tinha se inspirado na arte greco-romana. Por isso que eu elaborei esse slide aqui para gravar isso de uma vez por todas na cabeça de vocês. Toda a arte da Grécia e da Roma antiga é chamada de arte clássica. A expressão neo significa novo, portanto, neoclassicismo significa o novo classicismo, ou seja, uma retomada dos princípios da arte greco-romana e renascentista, ok? Eles vão retomar a arte de Grécia e Roma, então eles vão fazer um novo clássico, daí o nome neoclassicismo, ou seja, o novo classicismo, né? Então vamos em frente. Só para vocês terem uma ideia aqui, gente, eu coloquei essas duas imagens aí. Uma representa a Afrodite de Capua, uma estátua de mármore do século IV a.C., ou seja, uma estátua grega. E a outra representa a Vênus vencedora, que é de Antônio Canova, um artista do neoclassicismo, esse movimento nós estamos estudando hoje. Por que eu coloquei essas duas imagens aí, tá? Essa greco-romana e essa imagem neoclassicista. É para vocês compararem, gente, as duas, tá? E perceberem que uma tem muita semelhança com a outra. Então, gente, quando a gente compara as duas, a gente percebe que o Antônio Canova e os artistas do neoclassicismo se inspiraram nos artistas clássicos, né? A arte de Grécia e de Roma e também do Renascimento. Os clássicos e as academias de arte. É aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Isso vai ser importante vocês entenderem esse conceito para a gente seguir o nosso estudo a partir daqui para frente. Para os neoclássicos, uma obra de arte só seria perfeitamente bela na medida em que imitasse não as formas da natureza, mas as que os artistas clássicos gregos, romanos e renascentistas já haviam criado. Então eles se inspiravam tanto, eles gostavam tanto da arte grega, da arte romana e da arte renascentista, eles achavam que ela era a arte mais perfeita que tinha. Então, para um artista ser perfeito, né, fazer uma obra bela, ele tinha que se inspirar na arte clássica. Gente, a academia de arte, gravem bem na cabeça de vocês, eram as escolas de arte que se formaram nesse período para estudar a arte greco-romana e renascentista e se inspirar a fazer exatamente como eles faziam. Então, as pessoas que vão estudar, elas vão estudar um modelo muito rigoroso, muito formal de arte, gente, em que não vai haver muita liberdade para o artista na hora de criar, apesar de que cada um vai ter a sua personalidade artística, mas vejam só, eles vão aprender a desenhar, pintar, esculpir e arquitetar de um modo tradicional, de um modo formal. Então, vai ser tudo muito uma arte assim, muito cheia de regras, muito cheia de denominações, né? Você só pode fazer o sombreamento com esse tipo de pincel, com esse tipo de lápis aqui, você tem que fazer o contorno dessa espessura, entenderam? Era uma arte muito cheia de regras.
Estão compreendendo aí? Então, gente, as academias elas vão se espalhar pela Europa e os alunos vão se matricular, elas vão passar muito tempo estudando, gente, até se formarem, porque eles vão ter que aprender com esse modo rigoroso de ensino. Prestem bastante atenção nisso, porque a arte que a gente vai estudar para frente, ela vai ser uma arte que vai combater essa arte acadêmica, que é uma arte cheia de regras, né? A arte que a gente vai estudar mais para frente se chama arte moderna e é uma arte que vai se opor à arte das academias. Vamos em frente. Então, gente, esse tipo de arte vai formar umas pinturas que vão ter assim um ar muito, como eu poderia dizer, muito formal mesmo. Começa daí Napoleão cruzando os Alpes, que apesar de ser uma obra belíssima, ela é uma obra cheia de regras. Percebam, por exemplo, e essa é uma coisa que a gente vai debater hoje aqui, que apesar de ter uma ideia de movimento na arte, não é aquele movimento barroco, gente. Vocês lembram do movimento barroco, que era um movimento exagerado, cheio de emoção? Não. Esse é um movimento mais contido, mais formal. Vocês podem perceber que parece que essa imagem está paralisada, né? Então a gente vai chamar isso de poses escultóricas, porque vai fazer referência às poses das esculturas, tá? As esculturas greco-romanas. Aquelas estátuas que nós já vimos lá, vemos vendo nesse tempo todo no nosso ensino, tá bom? Então, esse ensino ele vai ser muito formal e vai formar essas obras aí, como Napoleão cruzando os Alpes. Por que Napoleão? Porque essa arte vai ser feita no mesmo período em que vai estar acontecendo a chamada Revolução Francesa. E esse contexto histórico vai influenciar muito esse estilo de arte neoclássico, tá? A padronização, viu, gente? O que é algo padrão? É uma lei, uma regra que tem que se seguir, né? E o tecnicismo, uma coisa técnica é o quê? Uma coisa estudada, milimetricamente tem que ser feita daquele jeito, né? Então a padronização e o tecnicismo reinaram nas academias de belas artes até serem questionadas pela arte moderna. Foi aquilo que eu falei para vocês. A arte moderna ela vai se opor à arte acadêmica. Então nós vamos ter aí na arte acadêmica e na arte neoclássica obras muito inspiradas na arte clássica greco-romana, como o Perdão de Beauchamp, de David Anger, que nós podemos ver aí na imagem, tá? Apesar do movimento, vocês veem que não é aquele movimento exagerado do barroco, é uma coisa mais contida e formal. Na arquitetura, a arquitetura seguiu o modelo dos templos greco-romanos ou das edificações do Renascimento italiano. Caracterizou-se pelo uso de fachadas sóbrias, tá, gente? Quando diz assim fachada sóbria, é uma coisa mais contida, mais elegante, diferente do barroco, que era muito exagerado, né? Muito cheio de decoração. Nas quais colunas dóricas ou jônicas sustentam frontões triangulares. A pessoa não lembra mais o que é uma coluna dórica e jônica? Olha, gente, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, tá? Algumas características da arquitetura vão ser o uso de materiais nobres, processos técnicos avançados, sistemas construtivos simples, tá, gente? E formas regulares, geométricas e simétricas, porque as obras vão ser muito equilibradas. Aí nós vamos ter composições como essa aqui, que é a Catedral de St. Ludwig, né, na Bulgária, que vocês podem ver que ela se distancia do barroco, ela é muito mais sóbria, ela é muito mais elegante, ela é muito mais formal, né? Esses edifícios, eles vão ter um ar realmente de elegância, de sobriedade muito forte na composição deles. Olhem, por exemplo, gente, a Suprema Corte americana, ela é nesse estilo neoclássico, ela parece muito com um templo grego, né, gente? Essas colunas, o frontão triangular ali em cima, a escadaria e tudo mais. Aqui nós temos a igreja de Santa Genoveva, que mais tarde foi transformada, né, no Panteão Nacional, em Paris. A mesma coisa, né, o frontão triangular, as colunas sustentando, a escadaria. Aqui nós temos o portão de Brandenburg, em Berlim, né, na Alemanha, que também vai ter essa coisa formal, tem uma escultura ali em cima. Esses portões, geralmente eles vão ser feitos, gente, para comemorar vitórias em guerras, esse tipo de coisa, tá? Igreja de São Vicente de Paulo, em Paris, construída em 1844, também a mesma coisa, frontão triangular e colunas sustentando e a escadaria, tá? Eu acho que eu acabei passando por algum slide aqui, gente, eu tinha colocado uma comparação, não tá, infelizmente não tá aqui, tá? Eu tinha colocado uma comparação entre um templo grego e uma dessas esculturas, arquiteturas neoclássicas, mas tudo bem, vamos em frente.
Na pintura, nós vamos ter algumas características muito particulares, um formalismo e racionalismo, como eu falei, vão ser obras muito formais, muito bem pensadas, parecidas com as obras do Renascimento, exatidão nos contornos, harmonia do colorido, tudo isso eram regras da gente da arte acadêmica. Retorno aos ideais greco-romanos, é lógico, né? Academicismo e técnicas apuradas, culto à teoria de Aristóteles, o ideal da época, que era a democracia, né? O povo estava cansado dos reis, e assim eles vão depor alguns reis, né? Nessa época aí vai começar pela França, pinceladas que não marcavam a superfície, porque eles não queriam que as pinceladas ficassem aparecendo para dar um acabamento perfeito na obra. A principal inspiração para os artistas neoclassicistas vinha das narrativas literárias e históricas, mas houve também o registro de eventos históricos de seu tempo, né? Como nós vamos ver, a própria Revolução Francesa vai ser representada aqui. Aqui nós temos mais uma vez um retrato de Napoleão, em 1805, feito pelo principal pintor do movimento neoclássico, eu diria o artista mais conhecido do neoclassicismo, que é o Jacques-Louis David, tá bom? Então, gente, por que vão ter muitas imagens de Napoleão? A questão era o seguinte, eu vou resumir de uma forma até grosseira e tosca aqui para vocês da parte histórica, tá? A França, assim como muitos lugares na Europa, ela era um reino, ela era controlada por um rei, tá bom? Então o rei mandava tudo, dizia tudo, queria tudo, e era tudo conforme as coisas dele. E o povo já não estava mais contente com esse tipo de regime, vamos dizer assim, né? De regime político. Então, o que vai acontecer? O Napoleão, ele vai ser o líder da chamada Revolução Francesa, que são pessoas que vão lutar e protestar contra os privilégios do rei. Vocês entenderam? Então, as pessoas vão aderir a essa revolução e vão depor o rei. Inclusive, ele vai ser decapitado, viu, gente? E vai passar a ter um novo regime, que é um regime imperialista, né? Quando o Napoleão ele começa a conquistar outros territórios, ele vira um imperador. E nesse regime, o povo passa a ter mais direitos, vocês entendem? Por isso o nome Revolução Francesa, tá? A pintura foi inspirada principalmente na escultura clássica grega e na pintura renascentista italiana, sobretudo no pintor Rafael, que era considerado o mestre do equilíbrio, da composição e da harmonia do colorido. Atenção para esse slide. A pintura vai se inspirar na escultura clássica. É por isso que nós vamos chamar as poses de poses escultóricas. Tem movimento, mas é um movimento meio que congelado, tá? Jacques-Louis David, sim, é assim mesmo que eu pronuncio o nome dele com toda essa frescura, Jacques-Louis David, foi o maior representante da pintura neoclássica. E o cachorro do vizinho tá perturbando aqui, gente. Olha aí, gente, mais uma obra do Jacques-Louis David é o Juramento dos Horácios, né? Vocês podem ver que é uma obra que faz totalmente referência, né, a essa coisa de Grécia, de Roma. Aí são guerreiros romanos fazendo juramento de lealdade, ali as mães deles chorando atrás, né? Vocês podem reparar nas vestimentas, no prédio, lá atrás das colunas, tudo fazendo um movimento, né? Aliás, uma referência ao classicismo. E o Jacques-Louis David, ele nasceu em Paris e foi considerado o pintor da Revolução Francesa. Durante o governo de Napoleão, registrou fatos históricos ligados à vida do imperador. Gente, aqui nós temos uma obra que tem um caráter político pintada pelo David, que é a morte de Sócrates. Sócrates, vocês já sabem, né? Era um filósofo grego e tudo mais. E ele foi acusado pelas autoridades de estar corrompendo a juventude. E eles disseram, olha, é o seguinte, se tu voltar atrás na tua palavra, disser que tu tá errado, tranquilo, tu pode seguir a tua vida normal, mas se tu não se recusar a fazer isso, tu vai ter que morrer. E ele escolheu a morte, viu, gente? E é esse momento que é relatado aí nessa obra, onde ele vai tomar essa cicuta, né, essa taça aí com o veneno, e os discípulos dele estão chorando aí, né, pelos cantos e tudo mais, tão tristes porque o seu mestre vai partir. Então é uma obra carregada assim de muito sentimentalismo, mas ainda assim formal. Reparem nas poses, por exemplo, do Sócrates, né? Reparem nas poses mesmo dos que estão chorando. É uma emoção, mas é uma emoção contida, diferente da emoção barroca. As obras de David expressam um vibrante realismo e fortes emoções
como é o caso do quadro em que retrata a morte de seu amigo Marat. Esse quadro, A Morte de Marat, é um quadro belíssimo, né? Que representa um episódio real, viu, gente? Lembra que eu falei que eles vão representar os fatos históricos e tudo mais? Mas eles vão representar também fatos que estão acontecendo naquele momento ali, né? Como a Revolução Francesa. O Marat, ele era um dos revolucionários, ele era um dos líderes, das pessoas que estavam incentivando o povo a lutar contra o rei, tá bom? Então, por conta disso ele era muito perseguido, viu, gente? Ele teve que se esconder nos esgotos da França naquela época, e ele precisava tomar muitos banhos porque ele adquiriu uma doença de tanto ficar escondido nos esgotos, tá? E num desses banhos ele estava tomando um banho, né, escrevendo uma carta para os seus amigos revolucionários e tudo mais, e entrar uma belíssima mulher, né, o que conta a história, e ele achou que ela era uma das revolucionárias. Na verdade ela era uma traidora, né, e ela dá uma facada nele e mata o Marat, que era amigo do pintor Davi, e o Davi pintou ele aí quase como um mártir, né, um santo, uma pintura assim que, apesar de representar algo tão trágico como a morte, ficou bela, ficou contida, formal e acadêmica. Um dos alunos do Jacques-Louis David, que vai dar um outro ar para o neoclassicismo, vai ser o Jean-Auguste Dominique Ingres. Nossa, chique, né, gente? Jean-Auguste Dominique Ingres. Ingres foi uma espécie de cronista visual da sociedade de seu tempo. O que é um cronista visual? Ele vai registrar o seu tempo, né? Soube registrar a fisionomia da classe burguesa, principalmente quanto ao gosto pelo poder. A pintura expressa a firmeza e determinação do personagem que olha o observador diretamente. Sua obra abrange, além de composições mitológicas e literárias, ele vai pintar muitas mulheres nuas, né? Retratos e paisagens. Na tela banhista de Vaucanson, fica evidente o domínio dos tons claros para a representação da pele e o domínio do desenho. Ele era um excelente desenhista e ele fazia esse lado desenhista dele prevalecer nas suas pinturas, né? Que vai ser uma característica muito forte dele. Olha aqui, gente, a obra que a gente está falando, a banhista de Vaucanson. Reparem no tom da pele que o Ingres pintou e no desenho da personagem perfeito, né, gente? É uma coisa acadêmica, assim, realmente bem rigorosa e bela para a gente apreciar. Aqui outra obra do Jean-Auguste Dominique Ingres, como nós vimos lá, os nus vão ser alguma das especialidades dele, né? Essa obra se chama A Grande Odalisca. Aqui ele brinca com um tom de claro e escuro, mas não daquela forma emotiva como os barrocos pintavam, né? Ele vai ser muito mais contido e formal. Belíssimo o tom de pele também, né, que ele usou, e os traços do desenho da personagem. Mais uma vez o Napoleão, representado agora pelo Jean-Auguste Dominique Ingres, Napoleão I em seu trono imperial. Obra belíssima, né? Toda pomposa aí essa roupa do Napoleão. Na música, gente, o período neoclássico em música é reconhecido como classicismo ou período clássico. O pessoal não está entendendo nadinha. Gente, música neoclássica, ela vai ser uma música que vai surgir muito tempo depois desse daqui, ok? A música produzida nesse período, por incrível que pareça, ela não vai ser chamada de música neoclássica, vai ser chamada simplesmente de música clássica. Neoclássico em música, né, refere-se a um movimento musical um tanto difuso ocorrido entre 1920 e 1950. Não tem nada a ver com isso aqui, tá? A gente vai ouvir aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, gente, aumentar o volume, mas eu acho que vai dar para vocês ouvirem uma peça muito conhecida de música clássica chamada Quinta Sinfonia de Beethoven. Muito bem, vamos em frente. Bom, para terminar, a gente vai falar da escultura neoclássica. Ela vai ter também o mesmo formalismo e racionalismo da pintura,
da reação contra a frivolidade, decorativismo do barroco, rococó, aquela coisa exagerada, aqueles movimentos, aquela emoção toda, eles vão tudo tirar isso da escultura, tá? Emergiu a escultura neoclássica, inspirada na antiga tradição greco-romana, a adoção de princípios de ordem, clareza, austeridade, equilíbrio e propósito, com um fundo de moralização. Vocês vão ver que eles vão fazer de tudo para ser uma arte muito, muito chique, muito requintada e muito formal, tá? Os trabalhos mostraram em geral um alto nível de equilíbrio formal com uma expressão cautelosa e raros momentos de drama. Os materiais preferidos eram bronze, ouro e mármore branco, assim como na tradição antiga. Mas ao contrário de épocas anteriores, o neoclassicismo do artista criativo foi empregar mais assistentes que realizaram a maior parte do trabalho técnico. Ou seja, o mestre, o autor mesmo da escultura, ele trabalhava pouco, ele mais instruía os seus alunos a fazerem. Vamos ver alguma dessas obras. Temos aqui uma obra de François Roudet, chamada A Marselhesa, de 1833, obra repleta de personagens aí, né? Lembra muito a escultura greco-romana, mas ela tem assim uma força a mais, de uma vitalidade que era muito comum na arte acadêmica, né? Outra obra, uma obra de Antônio Canova. Esse cara aqui vai ser um dos principais escultores, né, desse período. Perseu com a cabeça de Medusa. Percebam um tema clássico, né, aí, que é a mitologia greco-romana. Vamos em frente. Uma obra de Bertel Thorvaldsen, Jasão e o Velo de Ouro, uma obra belíssima, né, que ele coloca alguns elementos aí para equilibrar direitinho a escultura, para evitar aquelas quebras que tinha a escultura grega e romana. Elas faziam às vezes movimento, mas quebravam os braços, né, da escultura, e aí eles começaram a colocar umas coisas que vão apoiar a escultura. Aqui uma obra chamada Mercúrio amarrando suas sandálias, mais uma vez com a temática da mitologia greco-romana, né? Uma obra também de François Roudet, obra belíssima, belíssima mesmo. O movimento que o personagem Mercúrio faz nessa obra é um movimento assim muito delicado, muito simbólico. Aqui, gente, já um aspecto mais decorativo, vamos dizer assim, da escultura neoclássica, que é a obra A Apoteose de Virgílio, de John Flaxman. Mas vocês podem perceber, gente, que é um formalismo muito bonito na obra, né? Nós ficamos por aqui. Até a próxima aula, meus queridos.